Paz do Senhor, irmãos. Irmãos, olha o que a palavra do Senhor fala no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 3. Atos, capítulo 3 vai dizer assim, ó. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, sendo a hora nona. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola, e Pedro, fixando os olhos nele com João, disse: olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: eu não tenho nada, a não ser prata, eu não tenho prata e nem ouro. Mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e os ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele se pôs em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, e louvando a Deus. Irmãos, quando eu leio essa passagem, quando eu leio esse capítulo desse livro, sempre vem na minha mente a respeito de intimidade com Deus. Porque a oração, ela gera intimidade. E quando eu e você temos intimidade, o milagre acontece. Porque todos aqueles que têm intimidade com Deus, quando ele ora, quando ele apresenta algo ao Senhor, o Senhor, ele materializa o milagre. A palavra do Senhor fala que João e Pedro, eles estão indo para a hora nona. Eles estão indo orar. Eles já tinham recebido a descida do Espírito Santo no livro de Atos, quando fala que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Eles já tinham recebido o revestimento. Eles já tinham recebido o Espírito Santo de Deus. Só que eles entenderam que é dia após dia tendo uma vida de oração. Eles entenderam que é dia após dia levando uma vida de busca. Eles entenderam que era dia após dia buscando a presença do Senhor. Irmãos, assim tem que ser a nossa vida. Assim tem que ser a vida de todo servo de Deus. Vivendo e levando uma vida de oração dia após dia. Levando uma vida de oração dia após dia, buscando a presença do Senhor. Porque é através da oração que nós vai ter intimidade com Deus. E quando aí você tem intimidade com o Senhor ele se revela a nós. É através da oração que a gente vai alcançar o nosso milagre. É através da oração que a gente vai alcançar a salvação da nossa casa, da nossa família. Pedro e João, eles estavam indo buscar intimidade com Deus. Eles estavam indo ter mais uma vida de oração. Eles estavam indo se achegando mais aos pés do Senhor. Deixa eu te falar algo. Deixa eu te dizer algo da parte do Senhor nesse vídeo. Quando eu e você se achegar mais a Deus, quando eu e você levar uma vida de oração, quando eu e você levar uma vida de busca, eu quero que você saiba que o Senhor também vai se achegar até nós, e nós vamos ser íntimo do Senhor. Eu quero que você saiba que quando a gente começar a ter essa intimidade, grandes coisas o Senhor vai revelar-se para nós. A palavra do Senhor fala que esse mesmo João, ele estava na ilha de Pátimo. A palavra do Senhor fala que enquanto João estava na ilha de Pátimo, irmão, a palavra do Senhor fala que João, ele teve uma visão metafísica. Sabe por quê, irmão? João teve uma visão extraordinária na ilha de Pátimo. Deixa eu explicar algo para você nesse vídeo. A palavra do Senhor fala que os imperadores, aqueles que perseguiam a igreja, tentou matar João. Já tentaram matar João. A palavra do Senhor fala, irmão, que os discípulos, eles foram mortos. A palavra do Senhor fala que os discípulos, eles foram realmente levaram uma morte cruel. E a palavra do Senhor, irmão, vai nos dizer que agora, quando sobra somente João, o imperador pega João, joga João dentro de um caldeirão de óleo fervente. Só que o milagre acontece. O poder de Deus se materializa. A palavra do Senhor, irmão, ela é viva e eficaz. João, quando ele sobe
caldeirão de óleo fervendo, João não sofreu nenhum dano. João não sofreu nenhum ferimento. Porque o João, ele estava cheio da presença do Senhor. O imperador estava tentando acabar com a vida de João. Ah, irmão, assim é Satanás contra nossas vidas. Ele vai tentando nos destruir. Ele vai tentando nos jogar no chão. Ele vai tentando nos matar. Só que para a surpresa dele, o Senhor sempre vai nos colocar de pé. O Senhor sempre vai nos colocar de pé na presença dele. Porque o Senhor segura na minha e na sua mão. Irmãos, deixa eu te falar algo. Por ele não ter conseguido matar João, ele agora manda João para essa ilha de Pátimo. E quando João ele é levado até essa ilha, João ele vai ter essa visão. João ele é levado até os altos do céu. Olha que revelação profunda. Olha que revelação forte que João teve. Irmão, João ele teve uma revelação totalmente extraordinária da parte do Senhor. João ele teve uma revelação totalmente extraordinária da parte de Deus. A palavra do Senhor fala que João, ele escuta uma voz atrás dele, como o som de muitas águas. E quando João vira para ver quem era que estava falando com ele, João, irmão, ele começa a descrever como é que era aquele ser filho do homem. João começa a descrever como ele era. Cabelo branco como a neve, olhos de fogo, os pés como um latão reluzente, um cinto de ouro. João começa agora a falar como era aquele ser que ele estava vendo. João fala que a espada afiada de 2 gumes saía de sua boca, que ele tinha nas mãos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas. João ele teve uma visão extraordinária. Você sabe por que muitos de nós não vivem algo extraordinário da parte de Deus? Porque a gente não busca intimidade com o Senhor. Você sabe por que muita da gente não vive o milagre? Porque a gente não tem buscado como é para buscar. Você sabe por que a gente não tem vivido coisas grandes da parte do Senhor? Porque a gente não quer sair do comodismo. A gente não quer largar o pecado. A gente não quer largar as coisas erradas. A gente quer levar uma vida de qualquer jeito e de qualquer maneira diante de Deus. Mas quando eu olho para João, João ele era um homem que sempre estava vivendo o extraordinário da parte do Senhor. João sempre estava vivendo o extraordinário da parte de Deus. João sempre estava experimentando algo novo da parte do Senhor. Irmãos, isso tudo é o poder da oração. Aí quando eu olho para Pedro, eu vou ver um homem que foi transformado, que foi liberto. Eu vou olhar para um homem que foi o único que teve a experiência de andar sobre as águas. Quando eu olho para Pedro, eu vou ver Pedro, ele recebendo uma revelação divina dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quando eu olho para Pedro, eu vou ver um homem que teve também grandes experiências da parte de Deus. Tudo isso por causa da oração, você está entendendo? Tudo isso por causa da vida de oração. Tudo isso por causa da intimidade que ele tinha, ele levava com Deus. Eu quero que você saiba que o Senhor, ele quer que eu e você tenhamos vida de oração. Eu quero que você saiba que o Senhor quer que eu e você levamos uma intimidade real na presença dele. Sabe por quê? Porque o Senhor, ele quer se revelar a nós. O Senhor, ele quer entregar coisas grandes na nossa mão. O Senhor, ele quer derramar algo novo da parte dele sobre nossas vidas. O Senhor, ele quer nos levar a um nível mais profundo na presença dele, aleluia. Eu quero que você saiba que o Senhor está chamando eu e você para uma responsabilidade. Eu quero que você saiba que o Senhor está chamando eu e você para ter uma responsabilidade diante dele. O Senhor, ele quer mais de mim e ele quer mais de você. Porque existem vidas, existem almas que estão morrendo, que estão perecendo, que Satanás está ceifando. E eu e você está levando uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira na presença de Deus. Existe vida que está padecendo, que precisa de ajuda, que precisa de socorro. E eu e você não
está fazendo a vontade de Deus. A palavra do Senhor fala que esse aleijado ele sempre estava ficando em frente à porta formosa. A palavra do Senhor também deixa claro que ele era um aleijado desde o ventre. A palavra do Senhor fala, irmão, que ele sempre estava ali pedindo esmola. E creio eu que eu passava até algumas pessoas ali e dava ouro, dava prata para ele. Só que ouro e prata não poderia resolver o problema das pernas dele. O ouro e a prata não poderia fazer aquele mendigo, aquele aleijado andar de novo. Aquela prata e aquele ouro que ele recebia não poderia mudar a condição física dele. Deixa eu te falar um negócio, tem coisas que o dinheiro não vai resolver na minha e na sua vida. O dinheiro é muito bom. O dinheiro é muito bom. Só que tem coisas que o dinheiro não vai conseguir resolver nem na minha e nem na sua vida. Vai ter problemas que dinheiro não vai resolver. Mas tem a chave. Tem o segredo. Naramanticomanácia. Tem um segredo nisso aí. Eu conheço um que resolve todos os problemas. Oh, aleluia. Eu conheço um que resolve todos os problemas a qual o ser humano precisa ser resolvido. Eu conheço um que resolve todos os problemas. Ele tem a solução. O nome dele se chama Jesus Cristo. Oh, aleluia, o Filho de Deus. Eu quero que você saiba que o problema que você está passando dentro da sua casa, o dinheiro não vai conseguir resolver. Vai ter problema que você vai estar passando dentro da sua família que o dinheiro não vai conseguir resolver. Só Jesus Cristo, ele pode mudar o quadro da tua vida. Só Jesus Cristo, ele pode mudar a situação que você está vivendo. Só Jesus Cristo, ele pode entrar dentro da sua casa e restaurar o teu casamento e restaurar a tua família. Somente Jesus Cristo, ele pode fazer isso. Somente Jesus Cristo, ele pode libertar o teu marido, os teus filhos, as tuas filhas. Somente o Senhor Jesus Cristo, ele pode te dar o teu milagre, a tua cura. Talvez você já foi nos médicos. O médico te deu uma notícia que você pensa que agora acabou. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas o Deus que eu sirvo, ele muda a causa. O Deus que eu sirvo, ele liberta. O Deus que eu sirvo, ele transforma. O Deus que eu sirvo, ele traz a cura para aquele que está enfermo. O Senhor Deus, ele traz a cura para aqueles que estão depressivos. Oh, maravilha de Deus! Eu quero que você saiba que o texto ele estava falando, que Pedro não tinha prata, não tinha ouro, mas Pedro carregava a presença de Deus. Pedro carregava a presença do Espírito Santo. Pedro estava lotado até o tutano na presença do Senhor. Namanassai comante quinácia. Eu quero que você saiba, se eu e você estiver cheio da presença de Deus, a gente vai colocar a mão sobre os enfermos e eles vão ser curados. Se eu e você estiver cheio da presença do Senhor, a gente vai colocar a mão nos enfermos e eles vão receber a cura. Se a gente colocar a mão naqueles que estão endemoniados, eles vão ser libertos. Se a gente colocar a mão na vida daqueles que estão cativos, aprisionados pelo diabo, o Senhor vai transformar a vida deles. O Senhor vai transformar a vida daquelas pessoas através da minha e da sua vida. Sabe por quê? Porque a gente está orando, a gente está buscando ter intimidade, mas os milagres só vão acontecer. As coisas só vão começar a acontecer quando a gente começar a ter vida de oração. Quando a gente começar a ter vida de intimidade. Porque eu olho para Pedro, eu olho para João, eu vejo homens que gostavam de ter intimidade com Cristo. Homens que gostavam de ter intimidade na oração. Eles desciam na oração. Nós estamos vivendo em um tempo que muitos não querem orar mais. Nós estamos vivendo em um tempo que poucos querem descer na oração. Aleluia. Poucos querem descer
para dobrar o seu joelho e orar ao Senhor. Mas eu quero te dizer algo da parte do Senhor. Quando eu e você começar a descer na oração, o Senhor vai nos dar revelações. O Senhor vai nos dar visões profundas da parte dele. Quando eu e você começar a ter intimidade com o Senhor, a gente vai viver o extraordinário de Deus. A gente vai viver o extraordinário da parte de Deus. Aquele mendigo, aquele aleijado, quando ele escuta Pedro falar: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, creio eu que ele ficou pensando, então não tem como me ajudar eles. Mas na hora que Pedro falou: o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Irmãos, aquele aleijado que estava aleijado desde o ventre da sua mãe, ele saltou do chão, ele levantou do chão. Irmão, um milagre se materializou na hora. Na hora que Pedro falou: não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Quando Pedro estende a mão e levanta ele, o milagre aconteceu, foi na hora. Quando eu e você começar a ter vida de oração, a gente vai profetizar sobre aquele problema e o milagre vai acontecer na hora. Quando eu e você estiver ter vida de verdade com Cristo, a gente vai estender a mão. A gente vai estender a mão e a gente vai profetizar sobre aquela situação, sobre aquele problema. E o milagre vai se materializar agora. Sabe por quê, irmão? A vida de oração, a intimidade com Deus faz o milagre acontecer. Muita gente não vive milagre, sabe por quê? Porque não tem intimidade com Deus. Você sabe por que muitas pessoas, elas não conseguem ver Deus em nada na vida delas? Porque elas não têm intimidade com Deus. Elas não têm intimidade com o Senhor. Mas quando você começa a ter intimidade com Deus, você está vendo Deus em tudo. Às vezes as coisas nem tá do jeito que a gente quer, mas a gente está vendo Deus. Sabe por quê? Porque a gente sabe que o Deus que a gente serve, ele tem na mão a chave de Davi. A chave que abre porta e não tem quem feche a porta que ele abre. Ele tem na mão a chave que quando ele fecha a porta também não tem quem abre. Ele é Deus. Ele é o alfa. João, ele falou: ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Você está entendendo isso? Que ele tem na mão todo o poder. Oh, glória. É por isso que é só ele que pode mudar o problema. É por isso que é só ele que pode mudar a situação. É por isso que é só ele que pode trazer a salvação para a tua casa e para a tua família. Porque é somente ele que tem na mão todo o poder. O salmista, ele disse: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, e todos que nele habitam. Todos que estão na terra, tudo que há na terra do Senhor. O Senhor, ele manda no céu e ele manda na terra. O Senhor, ele tem na mão o cetro. Ele tem na mão todo o poder. Eu quero que você saiba que a partir do momento que você entregar a sua vida para Jesus Cristo e começar a ter vida de oração com Ele, o milagre vai se materializar na tua vida. Aquele problema que tanto você tem procurado solução e não conseguiu resolver o problema, quando você entregar a sua vida para Cristo, quando você entregar a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, quando você começar a levar uma vida de intimidade com Ele, Ele vai resolver o teu problema. Ele vai resolver a situação. Ele vai guerrear suas guerras. Ele vai julgar suas causas. Ele vai te dar vitória naquilo que você precisa. Naquilo que você tanto tem pedido. Naquilo que tanto você deseja. Ele vai entregar na tua mão. É necessário eu e você descer na oração. É necessário eu e você descer na busca. É necessário eu e você levar uma vida de intimidade. Sabe por quê? Para quando acontecer algum problema, para quando acontecer alguma situação, eu e você estar cheio da presença de Deus e falar: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas eu carrego Jesus Cristo comigo. E eu digo no nome de Jesus Cristo:
A gente vai profetizar no nome de Jesus Cristo e o milagre vai acontecer, irmão. A porta que está fechada vai se abrir. A pessoa que está enferma vai ser curada. O endemoniado vai ser liberto. Mas para o milagre acontecer, eles têm que ter vida de oração. Hoje em dia, as pessoas elas entram enfermas e saem enfermas dentro das igrejas. Hoje em dia a gente não vê mais os milagres acontecendo. Hoje em dia a pessoa ela entra endemoniada e ela sai endemoniada. Mas sabe por quê? Porque a igreja não está orando. A igreja não está buscando. A igreja não quer ter vida de oração. A igreja não quer ter vida de busca. A igreja não quer sair do comodismo. A igreja quer levar uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. Mas o Senhor está falando hoje. Se realmente voltar a ter vida de intimidade, se realmente ter vida de oração na presença dEle, nós vamos ver os milagres voltar a acontecer. Nós vamos ver o paralítico andar, o cego enxergar. Nós vamos ver os milagres se materializar, irmão. Porque Deus ele não mudou. Às vezes as pessoas elas ficam falando, a gente não vê mais os milagres acontecer. Será que foi Deus que mudou? Ou é a gente que não está buscando? Será que é Deus que mudou? Ou é nós que não quer ter vida de oração, não quer ter vida de busca? Será que foi Deus que mudou? Ou é a gente que não quer buscar intimidade na presença dEle? O Senhor quer que eu e você tenhamos responsabilidade na presença dEle. O Senhor quer que eu e você tenhamos busca na Saicomanariábia, na presença dEle. O Senhor quer que eu e você buscamos, e é Ele nas madrugadas. É nas madrugadas, irmão. Hoje em dia é uma luta para orar nas madrugadas. Mas é nas madrugadas que Deus fala. Nas caladas da noite. Enquanto muitos estão dormindo. Enquanto muitos querem dormir. Eu e você precisamos vencer a carne e orar nas madrugadas. Porque nas madrugadas, deixa eu falar, eu já tive experiência com o Senhor durante as madrugadas. Sabe por quê, irmão? Porque o Senhor se alegra. O Senhor se alegra quando Ele vê um servo dEle, uma serva dEle, buscando Ele nas madrugadas. A gente poderia estar dormindo, mas a gente está buscando nos pés de Cristo. E isso alegra o coração de Deus. Isso alegra o coração do Senhor. Isso alegra a Cristo. E o Senhor se revela para nós. Eu lembro que eu numa madrugada, o Senhor, Ele palestrou comigo. Eu tive uma experiência com Deus que eu nunca mais vou esquecer dessa experiência. Eu estava vindo orando direto nas madrugadas. E eu me lembro que teve um dia, eu acordei na madrugada e eu falei poucas palavras com Deus. E eu pensei, Deus deve nem ouvir a minha oração. Irmão, na hora que eu virei pro lado, na hora que eu fechei meu olho, eu vi como que fosse um registro. E entenda, eu nunca fui de olhar a hora quando eu orava nas madrugadas. E nesse dia eu também não olhei a hora. Mas nesse registro, tava lá 1h38 da madrugada. E tava lá aquelas poucas palavras que eu falei com Deus. Irmãos, Deus falou comigo, tá guardado. Deus falou comigo, tá guardado. Tá registrado aqui em cima. Mesmo que foram poucas palavras, Deus palestrou no meu coração e falou, as poucas palavras que você orou, eu recebi. As poucas palavras que você orou, eu guardei. De Canassai, Comanácia. É por isso, irmão, que o Senhor busca aqueles que oram nas madrugadas. É por isso que Deus busca aqueles que buscam a Ele nas madrugadas. É nas madrugadas que a gente, irmão, vai ter intimidade com Cristo. Irmão, experiência que eu tive com Deus que eu nunca mais vou esquecer. Por quê, irmão? Porque quando a gente começa a orar, a ter vida de oração, a gente começa a ter intimidade com Ele. E a gente começa a ter experiência com o Senhor. Então, essa palavra que o Senhor deu a mim, a respeito de intimidade, a respeito de oração,
Vamos sim buscar. Vamos sim ter vida de intimidade. Vamos sim orar. Porque quando eu e você começar a fazer isso, o milagre vai acontecer. Quando eu e você começar a fazer isso, na hora que a gente menos esperar, a vitória chegou na nossa mão. Aí nós vamos entender, foi aquilo que eu orei. Foi aquilo que eu apresentei a Deus. Deus me ouviu. A gente vai começar a ter revelação da parte do Senhor. Aí a gente vai começar a entender. É porque eu estou orando mais. É porque eu estou buscando mais. Aí eu começo a ter intimidade com Deus. E Deus gosta. E Deus gosta quando a gente tem intimidade com Ele. Porque aí Ele começa a palestrar nos nossos corações. Quando eu e você começa a ter intimidade com Ele, Ele começa a se revelar para nós. E nós começamos a entender como é que é o mundo espiritual. Nós começamos a entender como é que as coisas funcionam. Nós começamos a entender como Deus quer que a gente se posiciona na presença dEle. Oh, aleluia. Tremendo. Nasai comando covácia. Assim, irmão, a oração ela traz intimidade com o Senhor. Quando eu falo de oração, quando eu falo de intimidade, eu vou olhar para o rei Ezequias. Eu vou olhar para um rei que desde quando ele assentou no seu trono, desde quando ele assumiu o reinado, um jovem de 25 anos, a palavra do Senhor fala que o rei Ezequias, a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu o trono foi quebrar os postes ídolos. Foi destruir os altares de Baal. Ele traz a nação de volta para a presença de Deus. Ele traz a nação de volta para a presença do Senhor. Quando eu olho para Ezequias, eu vou ver Ezequias, um jovem cheio da presença de Deus. Tão cheio da presença de Deus, irmão, que quando Senaqueribe se levantou contra ele, Deus ele enviou somente um anjo. Matou todo aquele exército da Síria, foi destruída por apenas um anjo. Sabe por quê, irmão? Ezequias tinha vida com Deus. Ezequias tinha vida de oração. A palavra do Senhor fala que quando o profeta chegou até o rei e falou: olha, rei Ezequias, coloca a tua vida em ordem porque você vai morrer. Coloca a tua vida em ordem. A palavra do Senhor fala que o profeta se retira da presença do rei Ezequias. A palavra do Senhor fala que o rei Ezequias, ele vira o rosto para a parede. Ele começa agora a falar com Deus. Eu fico imaginando esse momento de rei Ezequias conversando com o Senhor, chorando com Deus, falando: Senhor, lembra-te de mim na tua presença. Eu fico imaginando Ezequias rasgando seu coração diante de Deus, tendo uma sinceridade diante do Senhor e falando: Senhor, lembra-te de mim, Naramai, comando. Lembra-te de mim na tua presença, Senhor. A palavra do Senhor fala, irmão, que quando Ezequias orava, o profeta ainda estava no pátio. A palavra do Senhor fala que Deus, ele dá ordem para o profeta e fala: volta. Volta lá até o rei e fala para ele que eu estou acrescentando mais anos de vida na sua presença. Fala para ele que eu estou acrescentando mais anos de vida na vida dele. Irmãos, eu vou olhar para o rei Ezequias e eu vou ver um homem que vai ter, sabe o quê? Credibilidade com Deus. Um homem que teve crédito com Deus. Um homem que ele falou: Senhor, lembra-te de mim. Porque, irmão, quando Ezequias ele falou: Senhor, lembra-te de mim, Ezequias realmente ele andou nos caminhos de Deus. Rei Ezequias, ele chamou Deus para reinar no seu reinado. Rei Ezequias, ele chama a Deus, ele fala: Senhor, me ajuda a reinar, porque sem o Senhor eu não consigo. Rei Ezequias, a primeira coisa que ele faz quando ele assenta no trono é voltar a nação para a presença de Deus. É levar toda a congregação a voltar a ter vida com Deus, a adorar somente o Deus de Israel. E por isso ele foi abençoado. E por isso ele recebeu um milagre.
Foi por isso que Deus acrescentou mais anos de vida para ele. Credibilidade. Porque ele tinha vida de oração. E quando a gente leva a vida de oração, a gente tem intimidade. E quando a gente tem intimidade, a gente vai ter credibilidade com Deus. Então, essa foi a palavra que Deus me deu. Que você fique com essa palavra da parte do Senhor. Compartilhe esse vídeo. Manda para todos os seus amigos. Para todos os seus familiares. Porque aonde esse vídeo chegar, algo diferente vai acontecer naquelas pessoas que assistiram esse vídeo. Assim, eu agradeço a Deus e que Deus abençoe toda a sua casa, a sua vida, a sua família. Que a presença de Deus esteja contigo, em nome de Jesus Cristo. Se inscreva no meu canal do YouTube, Emanuel 5272. Eu creio que Deus vai continuar falando aos nossos corações.